Muy bien, mis queridos triunfantes, ya estamos de regreso. Ustedes son ya triunfantes, porque ustedes ya están aquí decididos a recorrer ese camino, a caminar el camino largo, el camino difícil, pero el camino que ustedes ven que es posible, ¿no? Que es un camino eh, que solo depende de nuestra buena voluntad, aprovechando la oportunidad que tenemos, ¿no es cierto? La oportunidad de poder crecer en esta jornada, en esta experiencia, ¿no? Tanto personal como comunitária, ¿no? Qué bonito ver aquí, ya mira, ya van más de 30 personas entrando en este momento. El promedio de los dos encuentros anteriores para ustedes de la mañana, ¿no? Ya es tarde ahora, pero para ustedes fue mañana, ¿no? El promedio fue de 80 personas, ¿no? Y ya en el grupo de WhatsApp tenemos 200 personas. Muchos me dijeron, Ricardo, ¿cómo hago? No voy a poder entrar, eso me vino un poco sobre la hora. Mira, queda grabado por un tiempo, ¿ya? Queda grabado por un tiempo para ustedes que están en este grupo. Y ya les digo nuevamente, no se vayan del grupo. Ustedes van a recibir ahora una invitación formal de mi parte para seguir conhecendo este projeto mais a fundo e estão invitados a participarem nele, como alguns aqui já participam, não? Já adquiriram todo o paquete de año, não? Ustedes também vão receber uma invitação para isto, já les estou adelantando, pero aunque tu não puedas, aunque tu não quieras hacer este caminho de um ano, não te vayas deste grupo, já? Porque este grupo também te servirá para que tu conozcas outras coisas que vamos a ir haciendo em paralelo, já? Em paralelo, como por exemplo, la live que vai começar este lunes, la live semanal de Bíblia para Católicos, já? De mi canal de YouTube, que lo estamos reactivando a partir de este mês de setembro, setembro que é o mês de la Bíblia, não? Setembro que é o mês de San Jerónimo, que é um mês que em muitos lugares nós entendemos que es el mes de la Biblia. Entonces, nos va en el grupo y ahora mismo vamos a retomar acá. Incluso porque ahí voy a poner los links, ahora más tarde, ¿no? Que yo suba a YouTube los links para que ustedes vean la grabación nuevamente. Y también el link de la mochila de equipaje para quien quiera subir la cordillera, para quien quiera recorrer este lindo camino, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de método, método, ¿no es cierto? Vamos a entrar ahora al método, el método de los 10 pasos. Ustedes já conheceram a Dei Verbum Doce, a ideia de dois contextos. Eu ensinava, eu hice um curso na vez, incluso acá tenho alunos que han hecho o curso de los dois contextos. O curso era bastante largo, não? Era um curso muito desafiante. Eu estava começando, eu creio que estava aprendendo todavia a hacer cursos em internet. Agora já hago coisas mais equilibradas, mas esse era um curso largo e tenho alunos que lo terminaram, não? Em que eu explicava este método de uma maneira mais simplificada, como método de los dos contextos. Pero agora eu he decidido ser aún mais didático e he criado este mesmo método de uma forma mais didática, repito, e mais simpática, não? Que é o método de los 10 passos para interpretar la Biblia. Entonces voy a abrir aquí en la pantalla una herramienta que también les estoy entregando en esta mochila de recursos, el método. Esa es la versión sencilla, la versión resumida del método. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú, voy a volver acá, puedas tener una herramienta para estudiar la Biblia, una herramienta de estudios, que tú puedas utilizar de forma prática, não? É uma ferramenta já validada com algumas pessoas, com alguns alunos que estão estudando de maneira autônoma com esta ferramenta. É acessível para todos, não? É claro que vai implicar que tu tenhas o conhecimento da natureza da Bíblia, tenha os critérios para estudar o sentido literário, que tenha os critérios para estudar o sentido espiritual, que tenha
recursos a la mano, pero todo eso te lo estoy entregando hoy día, ¿sí o no? Te estoy entregando un montón de recursos que están ahí ahora a la mano, ¿no? Y vas a hacerte preguntas ante el texto bíblico. Ahorita yo no voy a poder entrar a detalle, pero solo para que ustedes conozcan la herramienta. Y tiene tres etapas. Una etapa de preparación espiritual y textual, uma etapa de contextualização histórica e literária, depois vou ajustar aqui o tipeo, um erro de tipeo. Contextualização histórica e literária, déjame ajustar agora mesmo, porque essas coisas depois uno se olvida e já passa, não? Então, temos essas etapas, e a etapa 3 de interpretação teológica espiritual. Como isso se plasma em 10 passos? O primeiro passo é oração e disposição interior. Todos os passos, ustedes van a ver que hay una pregunta orientadora, ¿no? Para que ustedes puedan entender qué es lo que tienen que hacer de forma práctica. Y aquí la pregunta es, ¿qué disposición de corazón necesito tener para que Dios me hable a través de este texto? Es una revisión interior, es una revisión personal y muchas veces vas a encontrar que tu disposición no es la mejor. Porque estás preocupado por alguma coisa, porque sente que há um pendente que eu tenho que fazer neste momento, ou porque estás por um momento de, não sei, nostalgia, tristeza, ansiedade. Então, o primeiro momento é tomar consciência de como estou eu, não? Como estou eu. É mais ou menos assim, não? Se eu vou ir ao ginásio a hacer uma sessão de ginásio, não? De, como se chama? De musculação, etc. Eu tenho que tomar consciência de como estou, não é certo? Se eu estou cansado porque não dormi, ou se eu estou completamente top, não? Ou se eu estou com o estômago lleno, ou se eu estou com um pouco de dolor de cabeça, então eu vou ao ginásio e vou a regular meu exercício esse dia, porque, não? Eu sei como está meu corpo. Igual é com o espírito. Um grande erro é querer começar a orar sem tomar consciência de como estás. É cair em la trampa, o diabo se aproveita rapidamente de nossa inconsciência, de nós mesmos, para desviar-nos do foco, para proponer-nos tentações, para desanimar-nos. Então, aqui é o momento também de orar, não? Invocar o Espírito Santo. Esse passo não se pode obviar. Esse é o passo número 1 e é muito importante porque se não lo hago bem, meu estudo vai ser um momento de distração, vai ser um momento de, não? De pensar outras coisas, de maior preocupação todavia. Então, é que tomar consciência de como uno está e resolver o problema. Ah, estou com sonho. Bueno, então não é o melhor horário. Se puedo, vou a dormir e depois estudo, não? Pero claro, tem que organizar-se de tal maneira que uno estude lúcido, não? Complicado é ler, não? É estudar com sonho. Então, isso está para que uno tome consciência de como estou, não? De como estou. Então, primeiro passo é esse. Segundo passo, delimitar o texto. Estou leyendo de verdade o que o autor sagrado ha escrito ou há variantes textuais que devo ter em consideração? Então, delimitas o texto, la perícope, não? Vas e defines exatamente do que vas a ler. Haces uma comparação com uma ou outras duas Bíblias, correto? Apunta se há alguma diferença significativa. Passo 3. Estou fazendo um recorrido rápido já deste método. Ahorita eu vou dizer como vocês vão poder estudar esse método mais a fundo. Passo 3, análise de contexto imediato do texto. É decir, vas a abrir a Bíblia e vas a ver qual é o contexto desta palavra, o contexto imediato, qual é a pergunta orientadora, como esse texto se encaixa em la sequência narrativa ou argumentativa do livro que estou lendo, não? Do livro bíblico. Então, que significa isto? Vas a abrir aqui, não? Deixa-me abrir aqui a Bíblia. Vas a... Aqui o que eu les mostrei na introdução. Vas a ver, por exemplo, um exemplo rápido, não me quero detener muito.
Vas a abrir aquí, por ejemplo, cualquier pasaje, así, aleatoriamente, Jueces, no, Jueces 9, ya listo, abrí cualquier pasaje, ya, cualquier pasaje, sin pensar, ya. Si yo voy a leer aquí, no sé, este pasaje acá, normalmente, ¿cuál es la perícope? Perícope es una palabra griega que significa trozo, pedazo, ¿no? Toda la Biblia está escrita por pedazos. Y las ediciones modernas, ellas definen esos pedazos. Por ejemplo, aquí está este pequeño subtítulo. Para quien no sabe, esos subtítulos ellos no son palabra de Dios. Ellos son una herramienta que la editorial puso acá para el lector. Abimelech intenta ser rey de Siquém, ¿no? Mira lo que pasa acá, anexo, dos puntos, Abimelech, hijo de Jerubbaal. O sea, eso tampoco es palabra de Dios, eso es una herramienta que el editor de la Biblia puso aquí para indicar de qué se trata ese texto, ¿no? Un pequeño resumen. Entonces, normalmente leemos por perícopes, leemos por trozos, y normalmente una buena Biblia define la perícope. Es, es este subtítulo, ¿no? Entonces, esa perícope, por ejemplo, va a llegar hasta el siguiente subtítulo. Hasta aquí, rebelión de Siquém contra Abimelech. ¿Correcto? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esse subtítulo aqui, ele solo para delimitar um troço, pero en el caso, yo conozco esse texto, capítulo 9 de Jueces, es toda a questão del pseudo-rei Abimelech, ¿no? Es una historia un poco larga, dura algunos cuantos capítulos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es leer todo el capítulo, ¿no? Aquí, mira, Abimelech, hijo de Jerubbaal. Vas a buscar cuál es el siguiente título como este de acá, ¿no? Vamos a ver cuál es. Vas a buscar el siguiente título. Ah, que, por ejemplo, nos va a confundir un poco, porque venganza de Abimelech, muerte de Abimelech, Tolá, Jair. Bueno, aquí acabó la historia de Abimelech, porque dice, después de Abimelech, entonces acá se acabó la historia de Abimelech, entonces acá, por ejemplo, no son perfectos los de la Biblia, ¿no? Acá deveria haver outro título, não? Outro título. Pero bueno, aí também está, tu tens que ser capaz de ter esse sentido comum, de ter a observação, de ver quando a história acaba. Aqui acabou a história de Abimelech, mira, depois de Abimelech se alçou para salvar Israel Tolá. Aí aqui, trazer se alçou Jair de Galaad, não? O seguinte título está aqui, Jefté, não? Esse é o seguinte título. Pero em realidade, aqui temos a necessidade de aislar esse troço, esses dois trocitos aqui, eles não fazem parte da história de Abimelech, correto? De Abimelech vai até aqui, até o final do capítulo, são 57 versículos. Delimitaste a seção, não? A seção é a história de Abimelech. É a história de Abimelech. Em realidade, a história de Abimelech começa antes, começa no capítulo, se não me equivoco, capítulo 7, não? ¿Se acuerdan que yo abrí eso aquí aleatoriamente? Mira, comienza en el capítulo 7, acá está, ¿no? Entonces, es toda una historia, la historia de Abimelech. Entonces, tú vas a leer aquí un versículo de capítulo 9 de Jueces, tú tienes que tener en cuenta en qué contexto está ese texto, ¿no? Eso es lo que decimos aquí de contexto inmediato. Contexto inmediato, mira. Análise de contexto imediato do texto. Passo 4. Identificação de gênero literário. Que tipo de texto é e como devo interpretá-lo de acordo a suas características literárias? ¿Se acuerdan que eu les mostrei um quadro orientador de gêneros literários? Então, tu vas a observar esse texto, não? E vas a analisar qual é o gênero literário. Vou volver aqui abrir aqui para que vocês lo vean, não? Qual desses aqui era gênero literário? Creio que esse aqui. Bueno, eu les passei lo de gênero literário, não é certo? Depois vocês já vão ver. Como digo, não dá para explicar todo isto aqui agora, não? Pero vocês vão identificar o gênero literário. E há dois tipos de textos
género literario, que ameritan una atención especial. Son los textos narrativos y los textos retóricos. Ya, por ejemplo, esse texto de Abimelech, de capítulo 9 de Jueces, é um texto narrativo, está narrando uma história, não? Então, aí tu vas a tomar aqui 4A. Não é um texto retórico. O texto retórico são textos persuasivos, mais que nada, não? Na retórica de persuasão, já? Por exemplo, quando Jesus debate no Evangelho com fariseus, com maestros da lei, Jesus usa uma retórica, não, com eles. Jesus tem uma argumentação com eles. Não é uma argumentação al modo nuestro, moderno. É uma argumentação própria de eles, não? Pero Jesus usa uma argumentação, que aqui se está movendo. Então, aí seria um análise retórico, não? E no caso acá de textos assim históricos, como Jueces, por exemplo, são textos muito narrativos, narram histórias, não? Então, como os elementos da narrativa, personagens, trama, cenário, etc., contribuem ao mensagem teológico, correto? Então, aqui nós vamos analisando a narrativa de texto, não? A dinâmica narrativa de texto. Isso aqui, para este assunto, lhe vou mostrar agora, mais tarde, um recurso que eu he elaborado para vocês também, que é um curso sobre elementos literários de texto, já que vai haver o ano que vem, já, para quem participe aqui da missão. Já, então, isso aqui não é algo que se aprenda tão facilmente, pero com as ferramentas que eu les estou dando, e outras mais, porque eu les estou dando as ferramentas mais genéricas. Isso aqui é um evento rápido, isso aqui é um treinamento, um calentamento rápido. Pero já para explicar os gêneros literários, por exemplo, cada um de eles, e como interpretar cada um de eles, isto já amerita bastante mais dedicação. Então, não se vayan de grupo, já, vocês vão receber a invitação para conhecer mais a fundo a missão, como participar de ela, e também as lives de los lunes, vamos a tratar esses temas algumas vezes, ok? Passo 5, investigação histórica e cultural. Que aspectos da cultura, geografia e história iluminam o significado do texto? Não? Eu lhes mostrava sobre isto, o uso, por exemplo, de enciclopédias históricas, atlas, não? A vezes é mais evidente o momento histórico, a vezes não tanto, não? Acá, por exemplo, o livro de los Jueces, ele abarca uma época que é um tanto oscura por el lado da história universal, em vários pueblos existe é um momento um pouco oscuro. É a época, pois, do siglo XII, siglo XIII antes de Cristo, não? Pois quem é meu aluno sabe que eu uso essa aplicação de PDF sempre, não? E hoje, justo hoje, ha decidido ter problemas, está travando mis PDFs. Então, vamos vendo assim. Então, déjame abrir novamente aqui, porque se travou. Muito bem. O que pensam vocês? Como lá vem? Hasta agora, hemos visto os 5 primeiros passos, não? De contexto histórico, isso é fundamental, não? Também vai haver, no ano que vem, vai haver mais para adelante, na segunda temporada de La Misión, vamos a ter um curso de História Universal volcada ao estudo da Bíblia. Todo o que tu necessitas saber de história para interpretar a Bíblia. Claro, isso é muito ambicioso, não? De uma forma genérica, não? De história e arqueologia, os principais eventos históricos e os principais hallazgos arqueológicos para poder interpretar a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Então, isso lo vamos a hacer. Eu ya lo hago pouco a pouco, não, com os alunos quando leem, mas vamos a ter isto mais estruturado. Correto? Listo. Logrei abrir novamente. Perdónenme que aqui vocês sabem que esses assuntos são delicados, não? Quando uno se dedica às coisas de Deus, e na tecnologia, às vezes há uns obstáculos que uno diz, de onde provém isso? Um ratito que aqui, a ver se não há gente querendo entrar.
al Zoom. No, ya entraron todos, ¿no? Muy bien, vamos a compartir entonces aquí la pantalla. Ahí está, compartido, ¿no? Vamos al paso número 6. Passo número 6, análise das fuentes e da redação. Isso aqui é das coisas mais difíceis em um sentido para quem está começando. Por quê? Porque cada troço, cada perícope, ela tem uma origem, não? A vezes é de alguma tradição que corre por detrás do texto escrito e que os biblistas, eles descobrem essas tradições, por exemplo, a tradição deuteronômica ou a tradição javista, não, do Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento, a tradição paulina ou a tradição de São Marcos ou a tradição lucana de São Lucas. Não? Há várias tradições que correm por debaixo da terra, digamos assim, como rios subterrâneos, e que brotam sobre a terra como escritura. Então, a escritura ela bebe de uma tradição. Como se conhece isso? Se conhece por la temática, não? A temática trabalhada nos textos, ela pode variar e se vai identificando, não? Tal temática, por exemplo, a temática de los dos caminhos, de la libertad, que Deus te põe ante a vida e a morte para decidir, não? Qual é esse caminho que vas a tomar. Essa temática uno la vê claramente em Deuteronômio, não? É uma temática que está também nos profetas, especialmente a partir de Jeremias. Não, Jeremias viveu na época de la redação de Deuteronômio, ou de la publicação de Deuteronômio, no século VII. Então, aí uma coincidência entre a ideia de los dos caminhos, em Deuteronômio, e a teologia de Jeremias. E mira que também com a teologia de Jesucristo, não, em los evangelhos. Jesucristo se vale muitíssimas vezes de la ideia de los dos caminhos. Desde aí uma coincidência teológica. Pois então, aí temos um tema interessante, não? E os biblistas han identificado algumas fuentes, alguns processos redaccionais. A própria Bíblia de Navarra, ela comenta um pouco sobre isso na introdução do livro, não? Então, por que o autor ou redator final ha organizado e apresentado esse texto desta forma específica? E aqui temos que analisar a estrutura também da redação. Às vezes há um marco inicial, um marco final, um clímax, uma frase central. Há que aprender a identificar isso. E existem técnicas para aprender a identificar isto. Não? Uno aprende as estruturas, correto? Então, esse é um tema de análise estrutural também da redação. Tudo isto aqui é a contextualização histórica e literária. Então, o que vas a ser aqui? Uma vez que tu has analisado a letra, uma vez que tu has analisado a palavra humana, te has acercado ao sentido histórico da palavra, te has alcançado o sentido literário, que é o que é querido dizer, as figuras de linguagem, não, o contexto próprio de cada palavra, de cada expressão. Então, te resta menos dúvidas acerca de que coisa te está dizendo o texto. E aí estás listo para o passo 7. Vas a comparar esse texto com textos paralelos, como os outros textos bíblicos ajudam a aclarar ou profundizar o significado desse passagem. Há ferramentas para isso também. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela me fascinou quando eu tinha 16 anos, eu ouvi isso e disse, eu quero isto. Porque a Bíblia de Jerusalém, ela tem essa ferramenta, não? Ela tem essa ferramenta que se chama referências cruzadas, não? Tienes aqui, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. A ver se vocês vão... Quem não la tiene... isso para quem não la tiene. Quem la tiene vai entender. Por exemplo, acaso tens um texto bíblico, não? E aqui ao costadito tu tienes uma cita, não é certo? É decir, esta cita de acá tem coincidência com o que disse aqui. Esta cita de acá, essas citas aqui mencionadas, têm coincidência com o que se disse acá. Incluso, às vezes, na EP de página também se menciona outras citas que iluminam este conteúdo aqui. Então, é uma excelente Bíblia para esse tipo de estudo, comparativo de textos. A vezes, lá de Jerusalém, por exemplo, menciona textos que se parecem a esse texto bíblico, extra-bíblicos, ou seja, textos de fora da Bíblia. Por exemplo, há um salmo, eu não me acordo do número, não? Que
é muito similar a um cântico egípcio, ¿cierto? Hay un salmo que es un antiguo cántico de los egipcios, de la religión egipcia, que era dedicado al dios Sol. E mira que os hebreus o adaptaram para falar de Deus. É dilúvio, clássico tema de dilúvio, não? É dilúvio, existe um relato que tem elementos parecidos, o relato um mais antigo, mais de 1000 anos mais antigo que o relato do dilúvio, 2000 anos mais antigo, que é esse relato dele numa Elish, não? A história de Utnapishtim. Tem outro nome também, não? Tem outro nome, ah, tem outro nome que eu não me acordo, mas Utnapishtim é um dos nomes desse personagem que na Bíblia não é, não? Então, assim, e em realidade, o tema de dilúvio, existe mitologia diluviana por todas partes na humanidade, não? Então, o tema de dilúvio é muito interessante, por exemplo, porque existem coincidências históricas em outras partes. Pero aqui, hablamos mais que nada de coincidências dentro da Bíblia. Por exemplo, las águas de dilúvio, o tema de las águas. O tema de las águas está desde a criação, é capítulo 1, não? Desde as primeiras linhas da Bíblia se menciona as águas. As águas aparecem em muitas partes da Bíblia. No Evangelho, Jesus é bautizado em Jordão. Jesus mesmo disse que ele dará uma água viva. Jesus disse que os que tenham sede venham a ele. Não? Depois, o tema do bautismo cristiano, o sacramento do bautismo. E finalmente, no Apocalipse também aparece várias vezes o tema das águas, não? Os rios de vida, do paraíso celestial. Então, acá tu vas empezar a ver que o que tu has estudado aqui em sentido literal tem ressonância no teológico, porque essa comparação de textos paralelos te permitem dar o seguinte passo, que é, además de sentido literal, que verdades acerca de Jesucristo, sobre a vida moral e sobre as realidades eternas, esse texto revela. Três coisas. O texto me pode estar falando de Jesus, o texto me pode estar falando de um comportamento, e o texto me pode estar falando de um futuro, de las realidades futuras. São os três sentidos, não? É clássico, no sentido cristológico, o sentido moral e o sentido anagógico, ou escatológico. Isso é a tipologia, não? Acá também, quando falamos especificamente de sentido cristológico, é tipologia. De que forma esse texto do Antigo Testamento prefigura ou anuncia realidades do Novo Testamento? A interpretação tipológica. Isso brota da comparação de textos paralelos que depende da compreensão literal, não? Da compreensão literal. Por exemplo, vou dar um exemplo também de dilúvio, que estudei há uns dias com uma aluna que está aqui presente, com Gatti. Leíamos o relato de dilúvio, e o relato de dilúvio, perdão, leíamos o relato de Moisés na canasta, el niño Moisés, el bebito Moisés na canasta. Disse que sua mamá lo puso em uma canasta, em uma cesta, e echou betum, como que lá impermeabilizou, não? Era uma canasta, creio que de juncos. A palavra canasta, ela é pouco usada na Bíblia, é a palavra tebá. A palavra usada no relato de Moisés, tebá, em hebreu, só é usada para falar da arca de Noé. O arca de Noé era uma tebá, ou seja, o arca de Noé é arca no sentido de canasta. Canasta enquanto cofre, enquanto lugar onde se guardam coisas valiosas, não? E também Noé, isso na canasta, não? Pero na canasta de cedro, e também la impermeabilizou. Daí é um paralelo entre a canasta de Noé, ou a arca de Noé, e a canasta ou arca de la mamá de Moisés, que guarda um tesouro e que navega por las águas e que traz a salvação, no caso de dilúvio, a salvação de la humanidade, no caso de Moisés, a salvação de Israel e também de la humanidade, não? Que se Israel não se hubiera salvado, não haveria história da salvação. Então, tu vês esses paralelos, por exemplo, que dependem da análise literária, que dependem da análise, por exemplo, de vocabulário, correto? Aí tu me dirá, Ricardo, é que tu sabes hebreu, tu sabes grego. Não é que eu sepa, pero he leído em algum comentário, não? Que me abriu, aí eu fui, outra ferramenta também, que depois eu mostrar em uma live, é o Bible Hub, não? O Bible Hub é uma ferramenta que não é católica, pero é muito boa para
ver o texto em hebreu, este, e incluso acessível para quem não sabe hebreu, já. Por isso lo voy a mostrar na live, porque é muita coisa para hoje. Então, por exemplo, aí está um excelente exemplo de como, seguindo este passo a passo, tu puedes chegar a comparar textos em função da estrutura, de vocabulário, de expressões. Por exemplo, eu poderia haver me dado conta da similitude entre arca e, e a arca de Noé e a canasta de Moisés, incluso sem saber hebreu, porque arca é canasta. Outro elemento, por exemplo, que eu lhe ensinei a esta aluna é, é que as canastas serviam como cofres. E sabe uma prova disto? O tesouro de Tutankhamon. Se vocês investigam aí no Google, ponham canastas de tesouro de Tutankhamon. Ponham por baúles, canastas, cofres de tesouro de Tutankhamon. São canastas, algumas delas de parra, de material, não de parra, não, sino que de material orgânico, não? Que servia para guardar coisas valiosas. Não é certo? E Tutankhamon é por aí, da época de Moisés, não? Por aí, mais ou menos, não? Então, era a prática de los egípcios guardar coisas valiosas em canastas. Então, vamos vendo essas similitudes, não? Essas similitudes. El arca de la aliança, por exemplo, de um seguinte passo, já que estamos falando de arca, não? El arca de la aliança é um cofre que guarda a lei, não? É quando, não sei, eu não lo tenho, não, mas algumas pessoas têm em sua casa uma caja forte, um cofre na parede, onde guarda documentos, onde guarda, não sei, documentos valiosos, não? Cierra, põe sua clave, tapa com um quadro, não? Então se queda guardado o documento valioso aí, lá que da aliança é exatamente isso, não? Então, há uma série de coisas que uno, al analisar o sentido literal, é capaz de ir também entrando ao sentido espiritual, correto? Então, aí, falando de Jesus Cristo, por exemplo, Jesus Cristo, é, em analogia com o dilúvio, com Noé, em analogia com Moisés, não existe muito disso, não? A tipologia de Noé com relação a Jesus Cristo, a tipologia de Moisés com relação a Jesus Cristo, enquanto que foram salvados, não? Por exemplo, quando Jesus Cristo é perseguido por Herodes, não? E Maria e José têm que huir a Egipto, é certo? Podemos pensar assim, não? Assim como a madre de Moisés tuvo que hacerlo huir da persecução, a madre de Jesus também tuvo que fazer com que Jesus fuera protegido da persecução. A Virgem Maria é comparada a um arca, el arca que guarda o tesouro, não? Que o ventre de Maria, no bendito fruto do ventre de Maria, que é Jesus, é como dizer o tesouro del arca, tesouro del arca. Incluso eu creio que na litania, não, lauretana, há aí uma litania lauretana que vai nesse sentido, não? Arca de la Nueva Aliança, creio que se chama assim a Virgem Maria. E já estamos passando ao passo 9. Mira, mencionei na litania, não? Na litania lauretana, não? Que são as litanias mais famosas da Virgem Maria, não? É, sempre he querido fazer um curso sobre isto, não? O origem bíblico de cada título mariano de las litanias. Seria lindíssimo, não? Alguém me comentou que escutou um padre comentando isso na internet. Creio que foi Beatriz, uma aluna minha, que comentou isso. Eu sempre queria fazer esse curso, não? Então, como os padres da igreja, como os santos, como os doutores, ou, por exemplo, a tradição litúrgica, interpretaram o texto ao largo da história. Volvendo aqui a Jueces 9, não? Abimelech. Aí uno tem que ter certas ferramentas, como, por exemplo, a Bíblia de Straubinger, ella suele citar padres da igreja, suele, em seus comentários, não? Ou esta coleção acá, mira, a Bíblia comentada por os padres da igreja. Eu tenho poucos tomos, na verdade que não he podido adquirir mais, pero esta es una colección también ecuménica, ¿no? Entre católicos, orientales, protestantes, pero de origen católica, ¿ya? Ciudad Nueva, editorial católica. Por ejemplo, acá tengo todo el comentario del Gênesis, tudo é Pentateuco. Eu me comprei Pentateuco, tenho o Pentateuco acá completo, não? São comentários dos padres da igreja.
certo? Tenho uma aluna por aí que creio que lo encontrou em internet. E, finalmente, análisis canônico. Como este texto, tal como lo recibimos, contribui ao mensaje global de la Sagrada Escritura e a la revelação del proyecto salvífico de Deus. Es decir, el texto canônico, ¿no? El texto que temos na mão, ele lo hemos recebido como igreja e ele traz um mensagem salvífico, não é certo? Então, nós queremos já partir aqui para o mensagem salvífico que esse texto traz. Uma ferramenta, por exemplo, que eu não posso usar aí para esse passo 10 é um índice de catecismo, por exemplo, não? O catecismo, aí vai depender das versões que cada um tenha, mas eu tive a bendição de contar com a edição limeña de Lima, não, de Peru, hecha em los anos 2000, que tem um índice atrás de todo o que está citado no catecismo, não? Citas bíblicas, citas de padres da igreja, de documentos de magistério. Então, aqui eu não vou buscar, por exemplo, não, se eu busco acá Libro de los Jueces, não? Donde o catecismo cita o Livro de los Jueces? Cita muito pouco, não? Cita capítulo 6, cita capítulo 13, capítulo 6 é a história de Débora, capítulo 13 creio que é a história de Sansão. Então tem aqui três numeritos no máximo que cita o Livro de los Jueces. Então, do Livro de los Jueces não é muito no catecismo, mas aí nos livros tipo o Éxodo, por exemplo, estou vendo acá, obviamente os Evangelhos, não? Que há muitas citações, né, no catecismo. Então, às vezes, esses índices assim ajudam. Então, e, bueno, às vezes tu não vas a ter a ferramenta, às vezes tu não vas a ter a possibilidade de dar esse passo e lo vas a deixar como um pendente, não? E aí é motivo para visitar uma livraria católica e tu dizes, como posso encontrar, não, um recurso que me ajude a dar esse passo, não é certo? Será que eu posso encontrar algum livro que me ajude a dar esse passo? E podemos conversar sobre isso também. A mim me gusta conhecer também novas ferramentas, então por aí tenho uma aluna que creo que está aqui hoje dia também, que a vezes me envia, não, algumas coisas novas por aí que encontra. Então, sempre é bueno, sempre é bueno poder renovar também nossos conhecimentos. Pero bueno, então, este é o método de los 10 passos. Hicimos 10 passos. Aí, qual é o produto que tem que sacar da cá? Uma síntese interpretativa. É decir, esse trabalho pode durar vários dias, ok? Esse trabalho aqui pode durar vários dias, isso não se hace em meia hora, não se hace em uma hora, não é certo? Este é um trabalho que pode durar vários dias. Agora, está simplificado nessas três etapas: a preparação, a contextualização histórica literária e a interpretação teológica espiritual. Então, em essência, são duas coisas, não? São contexto histórico literário e contexto teológico espiritual. Em essência é isso, não? Claro que é bueno, se tu queres tomar cada texto com detenimento, fazer o passo a passo. Ah, Ricardo, isso é muito difícil. Bueno, já les adverti que aqui as coisas não são fáceis, mas aqui as coisas são possíveis. E então, esse modelo que tenho aí é o modelo resumido, é uma pergunta. Então, termina sendo um pouco mais difícil. Eu tenho outro modelo de método em que está mais desglossado e incluso poniendo exemplos. Pero esse é material que eu não posso entregar-lhes aqui a buenas a primeras. Vai ser muita comida para vocês. Isso eu vou entregar em um curso, já? Um curso que já está à venda, ok? A hora de vender aqui meu pescal, não? Que quem queira adquirir esse curso, como é católico, estude da Bíblia, o método dos 10 passos, segundo a Dei Verbum, vocês podem adquirir, já? Esse curso é um curso introdutório também. Quem já adquiriu a missão, quem já é aluno da missão, vai a ter esse curso já incorporado, não necessita comprado, já está dentro de todo o pack, de todo o que é a missão, não? É útil para qualquer passagem bíblico, fundamentado na Dei Verbum, hermenêutica 100% da fé católica, e é um curso introdutório que vai começar
atentos aí, esse curso vai a começar el dia 8 de setembro. Dia 8 de setembro começa esse curso. E nesse curso vamos a dar os fundamentos do método, é, um pouco do que expliquei hoje dia, um pouquinho mais desglossado, a explicação teórica de cada passo, por que se dá cada passo, não? E a aplicação prática com exemplos práticos. Vamos a treinar-nos nesse método, ok? E dia 8 de setembro eu estou lançando para as pessoas que estão aqui hoje dia, não? Esse curso vai começar a sair, não? As classes vão começar a sair a partir do 8. Igual que agora, Ricardo, eu não posso estar na classe do dia 8, então tu vas a ver a gravação, não passa nada, vas a encontrar tu horário, vas a encontrar tu espaço e vas a ver o curso, ok? A ideia é que tu lo hagas, por quê? Porque aqui vas a aprender cada passo, não? Vas a aprender cada passo, então se quem queira adquirir-lo, este curso, ele está à disposição de vocês. Vocês lo podem adquirir, está já na plataforma. Eu vou passar o link. Quem queira adquirir-lo já pode comprá-lo, mas sepam vocês que ele vai começar o dia 8, ok? Tiene, aqui está em português porque eu estou em Brasil, né? Então a plataforma me aparece em português. Pero vocês llenan aqui seus dados, podem elegir em modo de pago, tarjeta de crédito, hasta 2 tarjetas de crédito. Bueno, aqui em Brasil tem essas opções de pago, pero em seu país vai aparecer com sua moneda, já, com seu valor e com os meios de pago que tu puedas ter em tu país, já. Isso se adapta, ok? Então, nem sequer eu necessito aqui mostrar-lhes. E tem garantia, já? Tem garantia de pelo menos 15 dias. Se depois de 15 dias da compra tu crees que necessitas não te gostou o curso, não necessita justificar nada. Tu pides tu plata de regresso e te lo reembolsan, ¿ya? Entonces tiene garantía, ¿ya? Entonces ustedes pueden adquirir já esse curso. Esse curso vai a ser um curso de 12 sessões, não? Vai ser 12 sessões. Perdão, vai ser um curso de total de 24 horas. Um total de 24 horas. Vão ser 8 sessões de 3 horas. ¿Ya? Pero ustedes lo pueden ver hora por hora, ustedes lo pueden ver a cada 2. Ustedes se organizam. ¿Ya? Pero as sessões vão ser de 3 horas e vão ser 8 sessões para explicar todo o método teórico e prático com exercícios práticos, com exemplos práticos. Então, vai ser assim, para que vocês aprendam o método, para que aprendam a estudar a Bíblia por si mesmos, não? Vamos a dar também ferramentas, certo? Praticar juntos, isso vai ser um avanço. E vamos falar agora de outro método, perdão, aqui, outro método que é a Lexio Divina, não? A Lexio Divina é o método de oração. Lexio Divina, vamos a ter um curso, não agora, vamos ter um curso el año que viene, ¿no? El año que viene va a haber un curso de Lexio Divina. Yo ya enseñé Lexio Divina en Catholic Link hace unos años atrás. Agora vou fazer meu próprio curso de Lexio Divina para vocês também. Esse vai ser exclusivo para quem esteja na missão, já? Pero aqui eu vou comentar sobre a Lexio Divina. Lexio Divina é um método que tem 4 momentos, não? Esse método está, de alguma forma, explicado, não, por el Papa Benedicto XVI, comentado por el Papa Benedicto XVI, em la exortação Verbum Domini, não? Então, eu vou entrar acá com vocês para que vocês sepam também onde há este conteúdo, não? É um texto interessante de ler também, é importante ler, não? Acá na página do Vaticano, vocês vão entrar aqui ao Papa Benedicto, não? Aí no Papa Benedicto, vocês vão entrar em seu nome acá, Benedicto XVI. Aí vocês vão entrar aqui em las exortações apostólicas do Papa Benedicto. E vão entrar aqui la Verbum Domini. Pero como o caminho é largo, eu lhe vou facilitar. Vou poner aqui o link no WhatsApp, já? O link no WhatsApp. Mientras doy paso a una nueva persona, ya son más de 200 personas en el grupo. ¡Qué bendición! Entonces, miren, ahí está.
Ah, y también voy a poner el link de compra ya del curso. Si ustedes quieren comprar el curso y ya ir avanzando con esto, ahí está. Voy a poner ahí para que ustedes adquieran el curso. El curso es lo que yo les acabo de mostrar, ¿ok? Ya les hice una presentación también de curso, ¿no? E hice incluso una pequeña, una presentación hasta más extensa, ¿no? De qué es el curso, así paso a paso de cómo leer la Biblia, ¿no? Y cómo interpretar la Biblia. Entonces, bueno, vamos aquí a lo de Papa. eh, entonces, exhortación sinodal Verbum Domini. Ese es un documento muy importante. Y aquí el Papa va a hablar sobre la Lectio Divina, ¿no? Acá dice, el, acá, déjame buscar aquí en el buscador que queda más fácil, Lectio Divina, ¿no? Aquí está, en el número 86-87. Entonces está por acá, vamos ahí. Aquí el Papa menciona la Lectio Divina también, aquí y aquí. Muy bien, ¿ah? Mira, quisiera recordar la gran tradición monástica, que la gran tradición monástica ha tenido siempre como elemento constitutivo de su propia espiritualidad la meditación de la Sagrada Escritura, particularmente en la modalidad de la Lectio Divina, ¿no? Y ahí más adelante el Papa va a hablar sobre la Lectio Divina aquí en el número 86, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? Lectura orante de la Sagrada Escritura y Lectio Divina. El sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular referencia a la Lectio Divina. En efecto, la palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Muy bien, entonces aquí él va a recorrer los pasos de la Lectio Divina. Por ejemplo, él va a ver aquí. Bueno, ele hace uma introdução, etc., ¿no? Muy bien, aquí, o número 87. En el documento que se ha preparado aquí. Se ha prestado maior atenção à Lectio Divina, que é verdadeiramente capaz de abrir al fiel não só o tesouro da palavra de Deus, sino também de criar o encontro com Cristo, palavra divina e viviente. Mira que poderoso é a Lectio Divina, não? Quisiera recordar aqui brevemente quais são os passos fundamentais da Lectio Divina. Se começa com a leitura, lectio del texto, lectio significa lectura, que suscita a questão sobre o conhecimento de seu conteúdo autêntico. Que diz o texto bíblico em si mesmo? ¿Se acuerdan que les mostré la tabla de los contextos? ¿No? Entonces, é necessário estudar um pouco antes o texto para poder fazer lectio divina, porque eu já devo ter essa resposta na hora de orar. Esse foi meu erro durante muito tempo, não? Eu me travei muito tempo com a Lectio Divina, porque a hora em que eu leía, eu não havia estudado antes, eu começava a estudar na hora de orar, não? Separava um tempo, eu vou fazer Lectio Divina. Nunca hacía a Lectio Divina, porque nesse momento aqui eu começava já a estudar, porque eu queria entender o que o texto dizia. Então, estudia primeiro. Recuerda que eu les passei uma hoja. Ustedes vão apontar quais são aqueles movimentos do alma que Deus te suscita quando tu estudias. Então, esses movimentos del alma que tu dices, quando eu estudei tal versículo, meu coração latió mais forte, não? Esse é o versículo que tu vas a levar à oração, essa é minha sugerência. Esse versículo leva à oração. E como tu já lo estudiaste anteriormente, então tu já sabes o que disse, não? Então, sem este momento, se corre o risco de que o texto se convierta solo em um pretexto para não sair nunca de nossos pensamentos. Então, é importante que hayas estudado, porque se tu não estudias e tomas um texto assim a buenas e a primeras, é o que o Papa está dizendo. Provavelmente, tu entendas o que tu queres entender, não o que o texto disse. É um erro muito comum. As pessoas, quando tomam a Bíblia sem ter método para estudar, sem fazer o recorrido que a igreja manda, terminam entendendo o que querem entender, não o que o texto diz.
Entonces la oración se vuelve una retroalimentación de mis propios pensamientos, un reforzar mis ideas y no un diálogo con Dios. Entonces es importante estudiar primero y llevar esto a la oración. Esa pregunta acá ya tiene que estar respondida. Por eso que yo digo aquí que el producto de este trabajo es la síntesis interpretativa. Y la elección de ciertos versículos que tú ya sabes lo que dice y que tú quieres llevar a la oración. En la lección tú solo lo vas a leer y recordar. Por eso que aquí la etapa posterior es la lección divina, ¿no? Pregunta orientadora: ¿qué movimientos interiores algunos de los pasajes estudiados suscitaron en mí? ¿Cómo el Espíritu Santo está soplando en mi alma? Pero ya está estudiado, ¿no es cierto? Tú vas a leer y vas a hacer lección divina. Entonces, sigue después la meditación en la que la cuestión es, ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Ahora sí, ¿qué me quiere decir a mí? Aquí, cada uno personalmente, pero também comunitariamente, deve deixar-se interpelar e examinar, pois não se trata já de considerar palavras pronunciadas no passado, sino no presente. Se chega sucessivamente ao momento da oração, pero antes de chegar ao terceiro passo. O segundo passo é a meditação, não? A meditação, é decir, que me está dizendo este texto? Primeiro, o que disse? Segundo, o que me disse a mim? Meditação, não? Deixar-nos interpelar e examinar. Muitas vezes, essa palavra me vai questionar, me vai a poner delante de mim mesmo e me vai dizer coisas que quizás eu não esteja tão preparado para escuchar, não? E aí se trata de, pues, escuchar o que Deus te está dizendo, não? E se é algo que me está incomodando, pues então eu tenho que ver por que me está incomodando. Será porque me está denunciando algum pecado, não? Ou se é algo que está fortalecendo um conhecimento, uma fé, uma esperança, ou se é algo que me está fazendo acercar-me mais a Jesus Cristo, não? Um conhecimento mais cristológico. Hay diversas dimensiones de la palabra, ¿no? Entonces, dejar-me interpelar, dejar-me examinar. E aí vem o movimento seguinte, ¿no? O momento de la oración. La oración, ella es casi que espontânea, ¿no? Se eu estou sendo interpelado por algo que me está apelando moralmente, entonces eu vou a querer arrepentir-me, vou querer cambiar, vou buscar a virtude, vou pedir a Deus seus dones, vou pedir a Deus a ajuda do cielo, eu vou pedir iluminação, vou pedir perdão, não? Se é algo que me está acercando a Cristo, então me vai arder o coração, me vai a arder o coração e querer encontrar-me com Ele. Então, me vai suscitar a ação de graças, me vai suscitar a alabança. Então, se chega, como diz o Papa, ao momento da oração que supõe a pergunta: que decimos nós ao Senhor como resposta a sua palavra? Então, agora eu já escutei, Deus me interpelou, e eu lhe vou a responder com os movimentos orantes: alabança, ação de graças, bendição, petição de perdão, não? Agradecimento. Então, é assim como a palavra empieza a cambiar-nos, como diz o Papa, não? É o primeiro modo como com el que a palavra nos cambia. Quando oramos, quando respondemos, não podemos deixar de responder. Isto aqui é propriamente a oração, não? A oratio, não? É responder a Deus. Por último, a lección divina conclui com a contemplatio, a contemplação, durante a qual aceptamos como dom de Deus sua própria mirada al juzgar a realidade. Mira que bonito, não? Descobrimos que estamos junto a Deus, que Ele me está mirando, não? E esse é um momento de contemplação, não? E nos perguntamos: que conversão de la mente, del coração e de la vida nos pide o Senhor? Me descubro na presença do Senhor, me descubro junto a Ele, e Ele me está interpelando, e eu lhe estou respondendo, e eu descubro que Ele me quer purificar, sempre me quer purificar, me quer santificar. E o Senhor quer que eu me convierta um pouco mais com esta oração,
¿no? Entonces, eso es el momento importantísimo, la contemplación. E com isso estamos chegando ao quarto momento, ¿no? La contemplatio, que é o momento clássico de la Lex Divina, ¿no es cierto? São Paulo, na carta aos Romanos, nos diz: não os ajusteis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad e a formar em nós outros a mente de Cristo. É assim como Deus nos vai cambiando a mentalidade. Conversão, metanoia em grego, significa isso. Significa ter ideias diferentes, ideias distintas. Significa ter um conhecimento que vá mais allá de lo evidente, não? A palavra de Deus se apresenta aqui como critério de discernimento. Mira que importante é isso. Na medida em que praticas isto, na medida em que estudas a palavra, na medida em que oras com a palavra vai cambiando nossa mente, nossa alma e vai cambiando também nossa ação, porque passamos a ter um critério de discernimento mais profundo, mais iluminado. É viva e eficaz, mais tajante que a espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se divide en alma y espíritu, conjunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Hebreus 4:12. Essa é a palavra de Deus. ¿No? Conviene recordar además que la lección divina no termina su proceso hasta que no se llega a la acción, actio, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. Entonces, nuestra vida, nuestra actividad, nuestra acción complementa nuestra oración. Entonces, aqui, em realidade, o Papa ha puesto 5 momentos, ¿no? Lexio, meditatio, contemplatio, perdão, oratio, contemplatio e actio, ¿no? Lectura, meditação, oração, contemplação e acção. Como decía, lo clássico são os 4 primeiros, ¿no? La acción ha sido como que um añadido aqui por parte do Papa, ¿no? Uma adaptação, porque ele considera que a palavra tem que germinar em nós outros, a palavra tem que fazer-nos viver de uma forma distinta. E mira como termina aqui este ponto, ¿no? Encontramos sintetizadas e resumidas estas fases de maneira sublime em la figura de la Madre de Deus, modelo para todos os fieles de acorrida dócil de la palavra divina. Ella conservava todas essas coisas meditando-las em seu coração. Sabia encontrar o laço profundo que une o grande designio de Deus, acontecimentos, ações e detalhes aparentemente desunidos. Isso era o Midrash Haggadah, não? Assim le chamavam os judios. O exercício de encontrar o laço que une os grandes acontecimentos, as grandes hazañas de Deus, os hechos por los quais Deus se revela, como leímos mais temprano em la Dei Verbum, não? Que é o que los une? São ações aisladas ou estão unidas? Por isso que este passo de acá, ele é necessário, essa comparação de textos paralelos, não? E a interpretação tipológica. Isto aqui é fundamental. Isto é o Midrash Haggadah de los judíos, é o que praticava a Virgem Maria, e Deus quer que lo imitemos. Isso é o Evangelho, não? Essa prática de Maria, de meditar e buscar esse sentido da palavra, não? A união de los eventos, das palavras, dos acontecimentos, que vão dando um sentido, não? Um sentido pleno. Este é o caminho para a interpretação teológica. Por lo tanto, aqui, isso, por favor, o que é o método aqui, a parte didáctica, os 10 passos, pues ok, isso aqui eu los traje como algo mais criativo para tentar não transmitir algo que a igreja ensina, me ensinaram na universidade, não tive que fazer trabalhos com relação a isto, mas não foi assim com 10 passos, não é certo? Os 10 passos é o que eu les trago acá como algo didáctico, pero esto é fundamentado, por exemplo, na prática da própria Virgem Maria. E aí é quando nós decimos, pues soy muito devoto de la Virgem Maria.
oro el rosario, la admiro, etcétera, pero la imitas, ¿no? Hay que imitar a la Virgen María. Los hijos tienen que imitar a su mamá, ¿no? Aprender de ella a meditar la palabra de Dios. Entonces, ese paso es fundamental, ¿no? Entonces, vamos aqui esforçar-nos por viver esse passo a passo, correto? Entonces, isso eu queria trazer para vocês, a Lección Divina. E agora les quero perguntar, queda aí alguma questão acerca de lo que les estou entregando, não? Les he entregado várias ferramentas, não? Les he entregado método, les he entregado aí, pues, incluso um curso já que está vendo. Esse curso acá, não sei se entenderam, esse curso vai ser agora este ano, já vai começar el 8 de setembro e vai durar solo 8 semanas, 2 meses, né? Em 2 meses esse curso termina. Queda gravado aí também, não? Quem lo adquiera lo pode fazer depois também, se quer. Mas é um curso que vai estar aí à disposição de vocês a partir do dia 8, para que vocês possam trabalhar comigo o método passo a passo, não? Agora, outra coisa é a missão Bíblia hasta el fim, que eu quero mostrar-lhes agora. Outra coisa mais que les vou trazer aqui, que é o itinerário, não? O itinerário para ler a Bíblia de começo a fim. Vamos aqui, não? E isso é o que vamos fazer este ano, já a partir desta semana, com a gravação de las classes, é a orientação em la leitura, não? Recordando que nós vamos a tomar isso como uma grande expedição, certo? Como uma grande expedição na qual uno não pode ir solo, não pode ir sem treinamento, não pode ir sem orientação. Vayan por si mesmos, pero vayan em comunhão com a igreja, vayan em comunhão, não, com as orientações que aqui estamos dando, não? Então, como digo, não se vayan de grupo, ok? E quem quer entrar a la missão, o que vamos a ter é uma leitura integral da Bíblia por etapas progressivas, com essa tutoria especializada que eu lhe vou a passar semana a semana em gravações de la leitura. Vídeos semanais gravados, e em total, a lo largo do ano, serão mais de 200 horas de classe. Ponga muita atenção na hora que já les estou explicando como vai ser esta missão Bíblia até o fim. Tu vas a receber, uma vez a semana, um pack de classes, não? E esse pack de classes, esse grupo, não, esse conjunto de vídeos, são mais ou menos 2 horas semanais, não? E aí, uma vez ao mês, vamos a ter uma semana também de classes, não? Então, ao final, são 16 horas semanais, perdão, 16 horas mensuais, desculpa. São 16 horas mensuais, não? Para os alunos atuais que são da Bíblia comentada, não, vocês recebem um promédio de 8 horas, não? Acá nesse programa vocês vão receber 16 horas, não? 16 horas mensuais, não? Então, al ano, aí vocês contem aí, não? Quantas horas seria al ano, não? Essas classes vão a superar o número de 200 horas, ok? Então, isto é a leitura guiada. Vão encontrar aqui um itinerário bíblico ordenado, progressivo, com ritmo semanal, com metas alcançáveis. Esta guia deste servo aqui que me trata de ajudar, não? Recursos necessários, mapas, esquemas, vídeos e um acompanhamento personalizado, porque vamos a ter também a possibilidade de mentorias a cada certo tempo. E perspectiva histórica, literária, teológica, espiritual, como eles acabam de insistir nas últimas horas. E como funciona isto acá? Então, vamos a peregrinar por el paisaje de este gran caminho, não? Agora já em agosto, bom, em realidade agosto está terminando amanhã, então seria já setembro, no setembro e outubro, comecito de novembro, vamos a caminhar por el Valle de las Raíces e los Brotes, não?
el Valle de las Raíces y los Brotes. ¿Qué es eso? Es el comienzo de todo, ¿no? Vamos a tener uma breve introdução sobre a história da Bíblia, que hoje dia, por exemplo, eu queria fazer este evento de 8 horas. ¿Eh? Inicialmente este evento estava pensado para que fosse de 8 horas. Eu ia fazer para vocês uma história da Bíblia, pero dije não vai ser demasiado, tanto para mim como para vocês, então decidi fazê-lo de 6 horas. Pero quem entre a este programa, o primeiro que vão receber é uma história da Bíblia. ¿Por quê? Porque é importante que tu entendas como a Bíblia foi formada, porque vamos fazer referência a isso frequentemente. Frequentemente vamos estar falando de contexto literário. O método de los 10 passos, eu já les dije, está à venda já em curso, pero quem entre ao paquete completo já está incluído no paquete completo. Não? Quem já entrou, por exemplo, não necessita comprar o curso, porque vocês já o vão receber como parte do curso, como parte da missão, a missão Bíblia até o fim. Vamos a ver a pré-história já vista, que são os textos do Gênesis, da criação, do pecado original, el diluvio y la torre de Babel. Y vamos a ver la prehistoria sacerdotal, que también es la creación en los 6 días y el sábado como día de descanso, y las genealogías, así como el relato diluviano también sacerdotal. Ciclo de Abraão y ciclo de Jacob, ¿no? Então, vamos a ter essa primeira etapa, não? Agora entre os meses de setembro e outubro e comencitos de novembro. Em novembro, começo de novembro, temos outro campamento como este, que será o campamento Mambré, não? Campamento Mambré, que tem que ver com o lugar onde acampava Abraão, não? Abraão acampava em Mambré, não? Então, assim se chamará o próximo campamento. E não vai ser como este, vai ser diferente. Vai ser um momento no qual aqueles que estão atrasados em estudar os vídeos vão poder contar com um resumo. Aqueles que estão al dia vão poder também contar com o resumo. Vamos encontrar-nos todos. Vai ser um evento como este acá, no dia de hoje. Vai ser a começo de novembro. Eu já les vou passar um calendário também a todos os membros deste programa. E vamos a ter passagens analisados com o método de los 10 passos, passagens que vamos a trazer para a Lexio Comunitária, Lexio Divina Comunitária, vamos a ter charlas especializadas sobre alguns temas de lo que hemos estudado, não? De lo que hemos estudado aqui. Do que hemos estudado aqui, vamos a levar ao seguinte campamento, e nos vamos a preparar para subir a montanha de las grandes hazañas, que é o livro del Éxodo e toda a história del Éxodo. E essa história la vamos a ler entre novembro e enero. Claro que haciendo uma pausa para as festas de fim de ano, não? Vamos a hacer uma pausa aí de Navidad e Ano Novo, pero já está calendarizado para que isto avance hasta enero, não? Então, vocês se organizem seu horário para estudar todo o relativo à lei, ao deserto, ao Éxodo, a Moisés, começando por esse ciclo de José, não? De José que vai a Egipto. E como funciona isto, não? Então, vocês se dão conta que funciona mais ou menos assim. Vocês têm aqui este mapa, não? Perdão. Vocês têm aqui este mapa, não? E este mapa é nuestra guia, não? Então, agora vocês estão no acampamento base, certo? E vamos a começar a partir de lunes o Valle de las Raíces e los Brotes. E vamos avançar hasta o seguinte campamento, não? Estudando o que está aí, não? O que eles apresentado. E em novembro temos o seguinte campamento para preparar-nos também para a montanha de las grandes hazañas. E tendremos uma seguinte etapa, não é certo? A seguinte etapa que vai a ser de la montanha. Então, assim como um valle donde nascem as montanhas, não? Al pie de las montanhas, donde crescem os árboles, assim é essa experiência inicial, não? É a experiência de Gênesis. Ler o Gênesis é fundamental para quem estuda a Bíblia. Fundamental. O Gênesis é como que os fundamentos, não? É exatamente isto, as raízes, os brotes.
de todo o que tu vas a ler na Bíblia, não? Desde a pré-história, não, a criação, o paraíso, pecado original, tudo isto tem muita relevância a lo largo da história bíblica. Então, esse é o ambiente desta primeira etapa, não? Essa primeira etapa que vai durar aí 2 meses e meio até o mês de novembro. E logo vem a seguinte etapa, não? Que é a etapa de que vamos a subir esta montanha, não, que está aí ao fundo, que já é a história do Éxodo, a montanha de las grandes hazañas, não, as grandezas de Deus, que vai liberar o povo de Israel de Egipto, e Israel irá por el deserto na presença de Yahvé, não, junto com o arca da aliança hacia a terra prometida. Então, será a experiência de la gran montanha, não é certo? E assim, cada trimestre, depois vem fevereiro, março e abril, temos a meseta de las histórias sangrentas. Tem outra apresentação aqui que é mais bonita que essa. Deixa-me abrir aqui para vocês. Que é preparado para vocês, um ratito. Tenho uma apresentação aqui que é um tanto mais bonita que essa, não? Aqui. E isto aqui eu se lo vou a passar. Essa que vou abrir agora, eu lhe vou a passar para que vocês la tenham. Incluso quem não adquiera o projeto, não? Quem não entre a estudar cá, vai poder ler por si mesmo, vai ler por sua conta. Né? Claro, risco de perder-se, risco de cansar-se, risco de não ter o ânimo suficiente para terminar. Não, aqui nós vamos alentar, aqui nadie suelta a mão de nadie, não, neste projeto acá de la missão Bíblia hasta el fim, não? Hasta el fim, vamos juntos. Então, pero se no é tu momento unir-se a nós outros, não? Então, tu puedes seguir aqui a guia, não? Acá está o mapa com todas as etapas, não? Que hemos dividido. Imagínate que cada uma dessas etapas é um trimestre, não? E aqui como les he comentado. Então, tu vas a ter esta guia de acá. Aí estão os passagens bíblicos que tu tienes que ler em cada etapa. A etapa del valle, depois a etapa de la montanha de las grandes hazañas, o ciclo de José, Moisés e o Éxodo, o ciclo del Éxodo, a primeira legislação e o santuário, o ciclo de deserto e la primeira legislação e o culto, não? Então, aí temos vários temas, não? Sobretudo relacionado com o Éxodo e o livro Levítico. Luego, a meseta de las histórias sangrentas. Chegamos em las alturas, donde há um paisaje mais árido, mais agressivo, são as histórias de los números, de las guerras que Israel tem que enfrentar na Transjordânia, o ciclo de Josué, que é a conquista de Canaã, as montanhas de Efraim, as montanhas de Judá, a história deuteronomista, vamos a analisar um pouco da história deuteronomista, o ciclo de los jueces, e algumas histórias mais, como a história de Ruth, não? E também a genealogia de los judíos, e o ciclo de Samuel, até 1 de Samuel 15. Vem que al final há um campamento Siquém, não? Aqui da etapa 1, campamento Mambré. Na etapa 2, campamento Horeb. Na etapa 3, campamento Siquém. A cada 3 meses temos um campamento, que tem essa dinâmica de esperar, digamos, resumir para os que se atrasaram, profundizar em passagens bíblicos específicos, não? E assim vamos avançando por diversos paisajes da Bíblia, o abismo de los reis, que é toda a etapa da monarquia de Davi e Salomão, com os provérbios e salmos. A etapa 5, las colinas grises al pé del volcán, a etapa de la divisão del reino, uma etapa mais ou menos como o que estamos vendo aí, uma etapa triste, uma etapa peligrosa, em que Israel se divide, o povo de Israel se divide em dois, não? As tribos do norte, os samaritanos, e as tribos do sur. Surgem também os profetas, e campamentos de campamento Carmelo, em referência ao profeta Elias, porque neste momento vamos a estudar o profeta Elias e também o profeta Eliseu. La Faya, não? La Faya é
aún más agresivo, ¿no es cierto? Difícil de transitar, es el período de los reyes. Y yo admiro mucho a mis alumnos que se compraron la aventura de cruzar esta falla, ¿no? Que es la historia de los reyes. Aí eles aprenderam muito da história dos assírios, de los babilônios, de los persas, e estamos aí, não? Todavia, alguns transitando por esses caminhos enveredados, pero fundamental, porque aqui temos os grandes profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, el exílio em Babilônia, uma época trágica para Israel. Luego, la gran cascada de la floresta oscura, não? Nós temos que avançar por esse caminho do exílio, lendo Ezequiel, lendo algumas histórias relacionadas com o profeta Daniel, as lamentações de Baruch, perdão, as lamentações de Jeremias, o livro de Baruch, os salmos do exílio, o livro de Job. Luego, a esperança que dá el libro del profeta Isaías, ¿no? La segunda parte y la tercera parte del libro de Isaías, como el fragor de esas cascadas, ¿no? Que empiezan a mostrarnos que hay una salida de esta falla, ¿no? Hay un lugar por donde transitar y donde hay vida, que es la restauración que viene con Esdras, con Nehemías, con Zacarías, y la sabiduría, ¿no? La sabiduría de Israel que floresce neste momento, não? E o campamento é el Hermón, não é Monte Hermón. Luego temos a escalera de los fieles, que é a salida de este gran abismo por el qual hemos estado transitando da história de Israel. A época de los Macabeus, as histórias inspiradoras de Tobias, de Judith, também do profeta Daniel, e todo o contexto histórico antes do nascimento de Jesus. E a salida de ese abismo, la escalera de los fieles es el Evangelio, ¿no? Empezamos a meditar y leer y estudiar los evangelios de la infancia hasta llegar a donde Jesús vivió, que era en Cafarnaum, en la Via Maris, por eso que ese campamento Via Maris. E aí começamos a subir finalmente as colinas, as altas colinas, por las praderas do Evangelho, junto com Jesus, não? Estudando o Evangelho profundamente, não? O campamento Tabor será também um campamento deste momento, até chegar a la cresta gloriosa, que é o final do Evangelho de Jesucristo. Vamos a ler os Evangelhos em lapso de um ano, não, perdão, de 6 meses. Antes lo leíamos em um ano, agora lo vamos a ler em 6 meses, não? Analisar por temas dos evangelhos e chegar ao passo, não? Em las alturas. Vamos a passar por la ressurreição e ir a la parte mais sublime, não? Que é a ressurreição, e cruzar essa cordilheira já com o Espírito Santo, que unge a los cristianos, que lleva a la plenitud de conocimiento, del entendimiento y a la experiencia también de la persecución, la experiencia, como ven en la imagen, ¿no? La cresta y el paso son preciosísimos, son lindísimos, pero son durísimos, ¿no? Son peligrosos. Es difícil cruzar una cordillera allá a 5.000 metros de altitud, ¿no? Con tanto hielo, con tanto falta de aire, com tanto paisaje peligroso, e isso também é cristianismo. O cristianismo é uma beleza, é o mais hermoso que há neste mundo, pero também é perigoso, porque há persecuções. E ao mesmo tempo, a experiência da catolicidade, não, das experiências que os apóstolos têm de que são chamados a predicar essa salvação ao mundo inteiro. E finalmente, a bajada de los niños triunfantes. Assim é triunfante, não? Vamos bajando hasta llegar a las orillas del mar, al final de esta jornada, ¿no? Con la misión apostólica, el comienzo de la iglesia. En realidad, este programa pretende, ya en la última etapa, hacer también una introducción a la historia de la iglesia en el siglo I, ¿no? Entonces vamos a entrar incluso a los padres apostólicos, y el último campamento es Roma, ¿no? Es Roma. Entonces vamos a bajar hasta las orillas, y en realidad va a haber un último campamento ao final de todo, que será o campamento Patmos. Isso é para quem haya leído toda a Bíblia até o fim, não? Quem haya leído a Bíblia até o fim, nós vamos a encontrar em Patmos,
que será a experiência relacionada com o Apocalipse, não? Com a riqueza do Apocalipse e de toda a Bíblia, não? Porque o Apocalipse é como uma síntese de toda a Sagrada Escritura. Entonces, eso es el itinerario. Yo les voy a pasar este PowerPoint, porque ustedes ahí tienen el itinerario para leer toda la Biblia. Y quien quiera vivir essa experiência comigo, não? Lendo e comentando comigo semana a semana, e contando com minha orientação, lo pode fazer. Lo que vamos a poner à venda a partir desta semana é o primeiro ano, não? O primeiro ano da temporada 25-26, desde a criação até o rei Salomão, as 4 primeiras etapas. Isso é o que vamos a trabalhar hasta agosto, bueno, julho, agosto del ano que vem, não? Del ano 2026. Para que vocês sepam, já está tudo estruturado, como vocês já puderam ver, até 2027, o nascimento de Jesus, não? Com todas as etapas, com todos os campamentos, e 2028 com o Apocalipse, não? Com o campamento Roma e o campamento Patmos. Então, isso é todo o programa. Não vamos a poner a venda todo de uma vez no mais, porque é muita coisa, não? Vamos a entregar o campamento, as 4 primeiras etapas, não? Vamos a proponer que vocês se inscrevam por um ano, não? Por um ano nesta aventura de ler toda a Bíblia com a companhia deste que les habla, não? E de todos os que estão aqui também dispostos a hacerlo. Miren, isto aqui é um hipotético calendário, não? Em amarillo são as classes que semanalmente vocês recebem, de 2 horas, e a parte em azul, vocês recebem outro paquete de 8 horas, não? Em azul são 8 horas, e em amarillo são 2 horas, não? Então, como vocês veem, a cada mês há 16 horas. Mas o curso complementário, que é, por exemplo, o curso del método, não? Então, imagínate daqui a 3 anos dizendo, he leído toda a Bíblia, e hoje possui uma ideia muito clara de todo o que he leído, minha fé está profundamente fortalecida, já não sou ignorante com relação a Deus e a sua obra de salvação, e he experimentado em diversas ocasiões a revelação do mistério de su amor. Esse é nosso objetivo, nossa missão, passo a passo, chegar a experimentar o amor de Deus. Depois vamos a sacar dúvidas também, me estão perguntando aí no WhatsApp, eu quero mostrar-lhes outras coisas mais que há nesse paquete, não somente essas classes semanais. A parte está o curso do método e também o curso da Lexio Divina, não? Que vai ser um curso que se dedicará o ano que vem, um curso de um mês. Também haverá um curso de usos e costumes da época bíblica, em base ao livro que eu lhes vou disponibilizar desde já, que é o livro que tem um título similar, não? Vamos a trabalhar esse livro porque é importante para a contextualização de los passagens bíblicos, compreender os usos e costumes da época bíblica. Também vamos a trabalhar geografia bíblica. No próximo ano haverá um curso de geografia bíblica completa. Vamos a estudar o Atlas com bastante detenimento, claro que não todo o Atlas, não, pero os principais detalhes, não, os principais detalhes da geografia bíblica, não? Ter uma introdução importante sobre a geografia bíblica, familiarizar-nos com o mapa bíblico. E este curso aqui, que eu lhes digo que isto aqui é uma perla, porque, bueno, lo demás, vocês podem dizer, lo he hecho já um curso de Lexio Divina, já leí este livro, geografia, tenho el Atlas, pero este curso acá, esse curso aqui, já quisera eu haverlo llevado em seu momento, não? Nunca nadie isso, não, nunca vi um curso assim, não? Elementos literários para a interpretação bíblica. Isso vai ser um luxo para vocês, de verdade. E isso vai a ter a possibilidade de estudar os que estão aqui na missão Bíblia hasta el fim.
Aparte, vamos a tener el año que viene una masterclass sobre las teologías en la Biblia. ¿Se acuerdan que les he pasado una herramienta ahí, ¿no? Una hoja con las teologías de la Biblia, una pequeña descripción y citas bíblicas? Entonces vamos a tener una clase muy especial en la que vamos a ahondar un poquito más en cada una de esas teologías de la Biblia, porque son muy importantes para la interpretación. Hace mucha falta esse tipo de formação, não? Vamos ter essa masterclass. Mentorias personalizadas. Ustedes van a ver gravações. Ustedes van a ter uma vez al mês classes grupales comigo. Pero eu les vou a possibilitar que ustedes também tenham mentorias personalizadas, 4 mentorias por ano, que podem arrendar para ter um acompanhamento personalizado, um monitoreio de como estão suas leituras, de como vai seu estudo e resolução de dúvidas. Isso eu lo hago com alguns alunos meus já há uns anos, que vêm os vídeos e periodicamente nos reunimos para sacar dúvidas. Também vão poder contar com fichas. Cada vez que nós terminemos um livro, vocês vão receber um resumo, uma ficha de esse livro, não, de los 73 livros da Bíblia. Afinal, terão como que um livro à parte, não? Desde a perspectiva de los dois contextos da Bíblia. E outro pilar, que é a comunidade, os campamentos a fim de cada etapa, como les he mostrado, um campamento como o de hoje, não? Um momento assim de estudo, um momento assim de encontro, não? Uma experiência imersiva, um repasso da etapa, profundização em cada sentido da escritura, integração entre os alunos, prática de la lección divina. A ideia é que em cada campamento puedas contar a história da palavra de Deus em tu alma, não? E como vai ser um grupo que vai estar em caminho, comprometido, certamente vai ter muita coisa que compartilhar. Então, outra coisa que também vamos fazer a nível comunitário, uma atividade chamada exégesis colaborativa. E na medida em que vocês hagam o curso de los 10 passos, e na medida em que vocês vão conhecendo mais de história, mais de costumbres, mais de literatura, mais de teologia, então vamos a começar a participá-los, porque cada vez que vocês participam, que vocês preparam, por exemplo, um dos passos, não? Da metodologia, se nós juntamos 10 pessoas e cada um prepara um passo, temos um trabalho colaborativo, sacamos uma síntese interpretativa de um determinado passagem, eu os vou guiar, isso é altamente didático, não? Altamente didático. Então vai ser uma forma prática de usar a ferramenta. Então vamos começar treinando-nos, não? E dependendo da qualidade deste trabalho colaborativo, lo vamos a publicar, não? Quizás inicialmente não lo publiquemos para que estejam tranquilos, mas na medida em que vemos que o grupo vai ganhando confiança, vai ganhando conhecimento, por que não publicar? Não é certo? Seria um grande testemunho católico de dedicação à Bíblia, à exégese colaborativa. E, claro, também vamos ter suporte por WhatsApp. Vocês já experimentaram isso aqui através deste momento de campamento, não é certo? Como estamos aí ao redor de WhatsApp, sempre clarificando dúvidas, tratando de ajudar-nos, não? E chat com o teólogo, eu vou disponibilizar um tempito diário para responder a suas dúvidas. Sempre estou recebendo comentários, consultas, e como vocês vão estar vendo os vídeos, tens uma dúvida, tens um problema que resolver, entras ao chat e me mandas mensagem, e no horário estipulado eu lhes vou a responder. Suporte técnico, porque vamos a usar a plataforma, às vezes as pessoas não sabem usar muito bem a plataforma, e aí vamos a ter pessoas que vão a poder ajudar com o apoio logístico, correto? Então, imagínate, não? Daqui a um ano, quando hayas leído 15 livros da Bíblia, não? Porque esse primeiro ano já são 15 livros, mais ou menos, depois de uma temporada completa de leitura orientada, com método, recursos, acompanhamento, junto com essa comunidade, não? Que habrão buscado o mesmo com muito empenho, com ardor no coração. Imagínate, não? Daqui a um ano com esta situação, não? Também vamos a ter uma página web, e isso é um projeto para um pouquinho daqui a um par de meses, claro, vocês vão ver que isso é gradual, não? Em la que vamos a ter Lexio Divina comunitária e guiada,
espaço de devoção à Virgem Maria, a São José, e lives periódicas que vão a começar agora el lunes, é certo? E um círculo de leitura de meditação de los textos sapienciales. As lives periódicas, elas são públicas, ok? Pero também vão a servir para aqueles que estão dentro do caminho. Já os círculos de leitura de la meditação de los textos sapienciales, isso também lo vamos a promover acá internamente a los membros deste caminho, e pouco a pouco veremos também que podemos publicar para o público em geral, não? Qual é o valor deste grande programa de estudo, não? O grande valor é que nós vamos crescendo no entendimento da palavra, vamos fortalecendo a identidade católica alrededor da palavra, crescendo espiritualmente, não? Renovando-nos na oração, tendo conteúdo interior, não é certo? Densidade interior para ter critério de discernimento de nossas ações, sentido de comunidade, não é certo? Vamos a formar aqui um grupo sólido, não? O sentido de pertenência, e vai haver um impacto apostólico, porque na medida em que isto se dá a conhecer, na medida que isso se vive, então vamos a formar leitores maduros, leitores apaixonados, leitores com uma racionalidade sapiencial, não? Tenaces, e isto tem frutos a nível de igreja, não? A nível de diálogo, a nível de missão, a nível de catequeses, de vocações. E é um projeto que sempre será muito transparente, sustentável. Aqui somos nós os que nos ajudamos também a que isto salga adelante, não? La anuidade ou mensualidade que vocês se comprometam a entregar vai ajudar a que eu pueda realmente levar a cabo, não, tudo isso que se está planificando com boas plataformas de cursos, com boa qualidade de vídeos, com, como se chama, redes sociais, página de internet, não é certo? Tudo isso tem um custo que eu, se não cobrara nada, simplesmente não poderia fazer nada, não? Me mantendria simplesmente com meus alunos particulares, ou incluso não haria nada, não? Porque tem que haver um intercâmbio de entrega, não? Espero que este dia de hoje eu haya entregado muito e vocês também hagam de sua parte. Eu não vou dizer agora quanto custa isto, porque isto eu quero conversar com cada um de vocês. Isso tem um valor, entenderão que um valor relativo ao esforço, pero esse é um tema que se vai conversar. Então, o que eu vou mais bem a disponibilizar aqui para vocês é um link para que vocês possam agendar comigo um encontro, já? Um link para que vocês possam agendar comigo uma reunião, um encontro, de maneira que vocês puedan sentar-se comigo e conversar sobre seu interesse, sobre sua disposição e sobre o modo de pago e todos esses detalhes, ok? Então, eu vou pôr aqui, não? Esse aqui é o encontro com o Ricardo. Vocês vão estar no chat, e ao encontrar-se comigo, nós conversaremos sobre como tu vas a participar. Pero antes de terminar, eu queria pedir, não sei se está por aí, nossa companheira, nossa amiga Elizabeth. Quando começaria, Giovana? O programa está começando já esta semana. Já começou. Vocês participaram do evento inaugural, não? Já começou em realidade. Este evento foi para quem já se inscreveu em realidade, não? Não lo íbamos a ser público, já? Lo hicimos público porque é um evento que pensávamos que pudiera interessar a todos, não? Porque essa mochila de ferramentas la van a usar comigo no estúdio também. Então, isso já começou. Em realidade, já está começando. Já. Mas eu não posso estudar agora esta semana, eu não posso estudar este mês, estou terminando na maestria. Ok, não nos vamos a ir. Isso é internet. Acá a lógica é outra, não? Vai estar aí. Não tenho dinheiro agora. Vai estar aí gravado. Vocês recebem gravações, ok? Então, se daqui a 10 dias, 15 dias, tu queres entrar, daqui a, não sei, 2 meses, tu entras. Não? Vai estar aí gravado, não? Este encontro, os demais encontros,
todo el contenido va a estar grabado. Y yo voy a estar en las lives semanales en YouTube, ¿no? Yo voy a estar en el WhatsApp, yo voy a estar en este grupo acá, en este grupo de hoy. Por eso te digo, no te vayas de este grupo, ¿ya? Porque este grupo es tu canal de comunicación para este proyecto también, ¿ya? Este grupo acá de Campamento Ararat. Hay otro grupo que es el de la misión, pero eso es para quien se inscribe, ¿ok? Eso es para quien está ahí comprometido de todo, ¿ya? Entonces son dos grupos, el grupo de los que adquieren el paquete y el grupo de este aquí. Ustedes ya están bendecidos, ya. Espero que hoy día hayan recibido muchísimo. Yo tengo una alumna que ella ya vive esa experiencia, ¿no? Ella ya vive conmigo, ella ve las grabaciones, ella aplica el método y ella también estudia y después nosotros entramos entramos em uma reunião para revisar o que estudou e vai avançando na leitura da Bíblia com muita autonomia. Não sei se está por aqui, deixa-me ver se está por aqui, Elizabeth, se pode compartilhar com nós outros esta experiência que tem? Sí, maestro, buenas tardes. Ah, sim, Elizabeth. Então, Elizabeth, cuéntanos, por favor, dá do testemunho acá de viver este caminho, por favor, Elizabeth. Estás com tu Claro que sí, câmera. buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Me escucha, profe? Te escucho, puedes hablar, sí. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Ok, sí. Bueno, antes que nada quiero cantar un canto al Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Los invito a que prendan sus cámaras para vernos unos a otros, esta familia que somos, porque todos tenemos algo en común. Prendan sus cámaras, vamos a conocernos desde lugares que a lo mejor nunca vamos a visitar, pero que a través de estas redes sociales, que a través del Espíritu Santo que ha tocado a nuestro maestro, que nos podemos reunir el día de hoy y ahí pongan un corazoncito, un like a todo esto que estamos haciendo, a todo este momento, y pedimos al Espíritu Santo. Vamos a cantarle al Espíritu Santo algo sencillito. Bendito eres, Espíritu Santo. Cualquiera que sea tu necesidad que traigas el día de hoy, cualquier problema, vamos a pedir al Espíritu Santo en silencio, porque Él escucha tu corazón. El Espíritu Santo está vivo. Él es el que nos ha traído aquí, porque todos tenemos algo en común, que queremos aprender su palabra, porque queremos tener un encuentro con el Señor. Tenemos una palabra que está viva. Bendito eres, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname de ti. Canta conmigo, dile Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu Santo. En este momento, Espíritu de Dios, nos ponemos en tu presencia, porque queremos tener un encuentro contigo, Espíritu de Dios. Sigue hablándonos al corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces los vacíos de todos los que estamos aquí, porque te buscamos a ti, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, dulce Espíritu. Espíritu Santo, cántale al Espíritu, Espíritu de Dios, dulce Paráclito, Espíritu Santo, lléname de ti. Pídele al Señor que te llene de ti. Dile, lléname de ti, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros con tu gracia.
Bendito eres, Espíritu Santo. También te pedimos por nuestra familia, por cada miembro de nuestra familia. Tú conoces al más necesitado de ti. Lléname. La Santa Iglesia Católica, por el Santo Papa, por la conversión de todo el mundo y por la paz del mundo. Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de ti. Amén. Bendito eres, mi Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, mis hermanos, mi nombre es Elizabeth Garza. Hace 31 años que fui evangelizada y son esos años que yo estaba buscando quién me enseñara la palabra, quién me enseñara a comprender esas cosas que vienen en la Biblia que yo no entendía. Y me pasé mucho tiempo buscando en dónde, en qué lugar o con quién. Y un día, en una tarde, estaba en el internet buscando y le dije, Señor, ayúdame, ayúdame a encontrar a alguien que me enseñe, pero alguien católico, porque a veces, desafortunadamente, en mi caso, a los que yo conocía, que sabían más de la palabra, eran pues hermanos que no eran católicos. Y yo quería que fuera alguien católico. Entonces, esa tarde le pedí al Señor, por favor, Señor, no me voy a ir del internet hasta encontrar a alguien. Y bendito Dios, ya en la madrugada me dieron, así como dice la canción, las 11, las 12, la 1, ¿no? Mucho tiempo, muchas horas. Y en la madrugada me encontré con este teólogo, con este maestro, maestro Ricardo, a quien tanto aprecio, y me encontré con una de sus clases de la Biblia. Para mí fue sorprendente poder encontrar a un católico entregado a la palabra del Señor que explicara la Biblia verso a verso, muchachos. Ni siquiera era que me diera un resumen sobre de qué se trataba un libro de la Biblia, sino que verso a verso. Y eso fue para mí muy importante. Ahí supe que el Señor me estaba dando esa oportunidad de aprender, pues me comuniqué con el maestro, empecé a tomar esas clases. Muchas de las cosas que él nos da nos hagan difíciles, no las comprendamos, pero créanme que el tiempo que yo he llevado en estando tomando estas clases ha sido en mi tiempo, a mi ritmo, y he ido comprendiendo porque el maestro tiene una facilidad de ir enseñando con palabras que uno pueda entender. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que he tenido de, de estudiar la palabra, de ir aprendiéndola. Y lo que yo he, em, lo que yo he sacado de provecho de estar estudiando la palabra es una transformación en mi vida. Porque la palabra, al estudiar la palabra, me fui encontrando a tener esa intimidad más con Dios, a conocer más a Dios, a entender, a tener esa unión con Él. Y mi vida fue cambiando porque la palabra, que es el verbo encarnado, ¿verdad? Que Jesús es la palabra, pues fue llenando todos mis vacíos. Entonces, todo lo que yo buscaba espiritualmente, emocionalmente, fue llenándose de la palabra. Así que, pues, es muy interesante la manera que el profesor lo explica, lo enseña, nos manda un video, lo veo, lo escucho, leo la palabra, hago mis notitas y no ha sido fácil, pero pues el Espíritu Santo todo lo ha hecho. Y les quiero compartir de rapidito. Yo empecé a escribir cuando miraba los videos del profe y hacía mis notitas así en mi cuadernito. Y eran cosas que mucho, mucho escrito. Y es interesante porque con el maestro, con las clases de estas que él imparte, nos lleva a visitar hasta lugares donde jamás yo he conocido, ¿verdad? Pero él nos dice, vámonos a Jerusalén y nos lleva a través de los mapas, nos da imágenes y vámonos al pozo de Jacob y nos enseña todo esto. Entonces he podido experimentar
el conocer la palabra, en tener un encuentro con el Señor, visitar lugares que no conocía. Mm, Yo no sé nada de biografía, muchachos, nada. Y hoy ya tengo un mapa y cuando voy leyendo, que esta ciudad, voy al mapa y apunto la ciudad. Y si ya la tengo, pues yo digo, wow, y aquí está mi mapita, aquí tengo uno. Porque cuando lo leo, la palabra también vengo a poner aquí en mi mapita. No sé si se alcanza a ver. Es de lo más sencillo que hay, pero si yo estoy leyendo algo, digo, dice que es Jerusalén y vengo a ver si ya lo tengo apuntado. Y el mar de Galilea, yo no sabía dónde estaba el mar de Galilea, yo no sabía ni dónde era Jerusalén, yo no sabía nada, ni tenía idea. Y ahora por lo menos ya tengo una visión. Pero lo más importante es que ya no estoy buscando en la palabra sin ritmo, sino que hoy voy buscando con un método. Ese método que a lo mejor en su momento me pareció tan difícil de comprender, pero que va ahí poco a poquito y ese método me fue ayudando. Sobre todo que está avalado porque es un método que está conforme a nuestra Iglesia Católica. Entonces, todo esto me ha ayudado para ir entendiendo la palabra, ir comprendiéndola desde una forma que nuestra Iglesia Católica no le enseña y lo más importante de todo, que me ha llevado a tener esa comunidad con Dios, esa entrega con Dios, porque no se trata solo de leer la palabra y de conocerla. Yo decía, yo quisiera saber en dónde, qué costumbres tenían antes, yo quisiera saber en dónde estaban aquellos ríos que habla la Biblia, de qué se trataban sus costumbres, pero más que eso, fui aprendiendo a tener una intimidad con Dios. Hoy en día puedo orar y ya no oro nada más lo que se me venga en mente, ¿verdad? Sino que ahora oro con la palabra. Ahora puedo leer su palabra y tengo un encuentro con el Señor. Porque muchachos, lo más hermoso que me ha podido pasar es saber que tengo un Dios que está vivo y que me ama. Y lo he encontrado en la palabra. Así que yo, yo te doy una exhortación muy grande. No sé ni cómo decirte de que, de que sigamos buscando al Señor en su palabra. No busquemos impedimentos, no busquemos razones por qué no. Lo más importante es encontrarnos con aquel que nos ama. Y ahí está, en la palabra. Él nos la dejó y es nuestra. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por poner en mi camino a usted, profe, porque de su tiempo que toma para brindarnos todas estas herramientas que son muy necesarias. Y no quiero llorar, pero le doy muchas gracias a Dios porque todo esto nos sirve para nuestra espiritualidad, nos sirve para conocer más a Dios y nosotros estamos aquí por Dios, estamos aquí en un camino para llegar un día con Él. Y qué hermoso irlo conociendo desde ahorita a través de su palabra. Amén. Muchas gracias, maestro. Dios le bendiga. Gracias a ti por tu testimonio, por el momento de oración también. Y sí, lo que ella dice es fidedigno. Ella empezó hace unos cuantos meses, ¿no? Conmigo eh, y con ella yo me atreví a probar el método, ¿no? Porque yo siempre he querido hacer eso con los alumnos, pero partió de ella, no partió de la propia Elizabeth querer, se interesó más por el método. Y yo hace tiempo que quería probar el método y ella lo hace, también hay otros alumnos que también empezaron a hacer. Y como yo ya es un método probado, eso ya tengo cursos ahí pasados con esto, entonces vamos a volver a lo del método porque es la forma de que las personas también ganen esa autonomía, essa madurez com a Bíblia. E também nos ordena a hora de poder não, descobrir por que tenho que estudar história, por que tenho que estudar a costumbre, por que tenho que estudar a literatura, por que a geografia, por que a teologia. Tudo está em seu lugar, não é uma coisa assim, não? Por que tenho que estudar isso? Porque é parte de um passo a passo, não é certo? Lo vas a usar, não são conhecimentos que lo vas
a poner em prática e todo lo vas a llevar também a tua oração e quando dice, como disse Papa Benedicto, quando chega a tua oração, então tu coração empieza a cambiar. E é aí quando nos emocionamos, ¿no, Elizabeth? ¿No? Siempre en la clase se emociona con alguna cosa. Algunas personas son así, ¿no? Son más, tienen esa sensibilidad y está muy bien. Entonces, espero que a ustedes también les haya servido este lanzamiento de esa misión. Voy a insistir con ustedes para que me busquen um horário, não? Não sei se vocês sabem como funciona aí el Google Calendar, não? No Google Calendar tu puedes encontrar aí mis horários disponíveis. Eu abri um pouco minha agenda um pouco mais essa semana, não, sei que muitas pessoas se vão interessar, não? Já temos vários inscritos já que começaram a adquirir eh, este, essa temporada, não, esse ano de estudos, e vamos a conversar para que tu puedas ter acesso a isto de la mejor maneira possível. Lo único que tienes que ter é decisão, ok? Coragem, decisão, não tenhas medo, não? E, e isso é. Então, les voy a dejar abierto el chat del WhatsApp para cualquier consulta, para cualquier comentario. Y me gustaría escuchar sobre todo comentarios del día de hoy, cómo se han sentido, cómo lo vivieron, ¿no? Y aquí mismo, nos queda ahí unos minutitos para comentar cuál fue la experiencia de hoy. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién levanta la mano ahí para comentarme cómo vivió esa jornada de hoy, ese campamento base Ararat, ¿no? Todo o que é um conhecido, todo o que les he podido entregar, não? Quem quer comentar algo acá? Vamos abrir aqui, nuevamente aqui las ventanitas eh, e, e ustedes vão levantando a manito aí para dizer, quem quer dizer algo? Como lo vieron? Hay varios acá con la ventana cerrada, pero Gati, ¿qué tal? Gati también es mi alumna. ¿Cómo estás, Gati? Empezamos, Gati, empezamos con el lanzamiento. Gati entró en la última, en la última sesión, pero después va a ver las grabaciones, ¿no, Gati? Puedes hablar, dale. Tienes que abrir el micrófono nomás. Sí. Elizabeth nos habló de una ciudad muy pequeña allá en Texas, ¿no? Ella es mexicana, pero vive en Texas. Pero Gati vive en Lima. Ahí tienes que abrir el micrófono. Ahí está. Ahí está, sí, Ya. sí. Mira, yo he estado escuchando todo lo que has dicho y siento como que voy a tener que estar bastante guía porque no sé ni cómo voy a hacer para comunicarme, ni dónde voy a ver los videos, pero ya poco a poco se me irá formando más en la cabeza y se me irá haciendo más fácil, pero ahorita estoy como que, como haré la siguiente clase, pero me encanta, me ha encantado. Sí. Entonces tenemos explico también a las personas que quieren saber cómo va a funcionar, ¿no? Así como tenemos un grupo aquí del campamento, ¿no? Tenemos también un grupo exclusivo de los alumnos, ¿no? Entonces los alumnos que adquieren la misión entran a otro grupo, el grupo exclusivo de los alumnos. Allá van a empezar a recibir información a partir de ahora, ¿no? Porque hoy hemos hecho con ese grupo más grande, ¿no? Pero allá van a empezar a recibir também as classes, os materiais, etc., por el grupo de WhatsApp de allá, não? E por aí vai fluir a informação. Então, isso é. Isso é. Uhum. Ok. Gati, ¿quieres comentar un poco de tu experiencia también con las clases que tenemos los miércoles? Ah, no, fantástica. Como dice Elizabeth, yo tampoco sabía nada de geografía, pero nada. Entonces, claro, hay bastante información, puede ser que todavía no sepa nada, pero voy a hacer lo que tú haces con el mapa, porque a veces me pierdo, pero ahí está Ricardo para estarme orientando. O sea que sí, he disfrutado de todas las clases, estoy contenta porque sobre todo sé, como tú has dicho, el acercamiento con Dios y sentir que está presente, ¿no? Eso es lo que yo buscaría principalmente, aprendiendo esto. Sí. Gracias, Gati, muy bien.
Aquí Jacqueline pone, Ricardo, realmente interesante, maravillosa la información, gracias. Acá también muy satisfecho de comenzar ese camino, María Eugenia. Otro también pone acá, Ángela, Dios te pague mucho por compartir todo ese trabajo y ayudarnos a estudiar la palabra de Dios. Pues entonces eso es. Vamos a terminar con una oración que yo siempre hago, muy sencilla, al final de toda clase. Es una oración de Jesús. Jesús nos enseñó essa oração e eu sempre la hago porque me parece que é uma oração que todos devemos fazer, não? A parte de Padre Nuestro, obviamente, não? Uma oração que é muito sencilla, me acompanha. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. Eu te alabo, Padre, Senhor del cielo e de la tierra, porque tu has ocultado essas coisas a los sábios e a los inteligentes, e se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has preferido tú. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, para siempre sea alabado, que la Virgen de las Gracias, que la Virgen de los Dolores, que la Virgen de la Victoria ruegue por nosotros, y que también Santa Rosa de Lima, San Agustín, que fue ayer, ¿no? Los santos y santas de Dios, interceda también por nosotros, que así sea. Amém. Muchas gracias a ustedes por su participación. Aquí terminamos y nos seguimos comunicando por el chat. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.